Certamente você tem acompanhado o crescimento das notícias sobre inteligências artificiais e as aplicações na advocacia. Inevitavelmente, isso leva a uma questão: será que robôs vão substituir advogadas e advogados? Olá, que bom ter você aqui. Esse é um espaço para advogados e advogados como você que busca informações sobre Direito 4.0. Eu sou Tércio Strutzel, esse é o meu canal para falar sobre advocacia na era digital. Antes de as inteligências artificiais dominarem as manchetes, o direito já vinha sendo impactado por algumas novidades tecnológicas. A advocacia 4.0 e todos os aspectos que estão provocando certa apreensão no mercado jurídico já tem alguns anos que isso está acontecendo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é: quem é o tal advogado do futuro? Esse termo foi cunhado pelo professor e pesquisador britânico Richard Susskind, e isso lá em meados da década de 90. Ele publicou um livro, que se tornou icônico, que é o The Future of Law, em 96, e nessa obra visionária ele aborda uma série de inovações que o direito iria enfrentar por consequência da transformação digital. Já nos anos 2000, ele publicou um outro livro chamado Tomorrow Lawyers, e que é também considerado um marco sobre o futuro da advocacia. Então, a automação dos negócios jurídicos foi uma das tantas previsões que o professor Susskind estimou nos livros que ele escreveu já há bastante tempo. Entre outras coisas, ele sinalizou que os operadores de direito iriam deixar as tarefas operacionais repetitivas a cargo de máquinas, de robôs. Então, o advogado 4.0 é justamente o profissional que está consciente da necessidade de capacitação constante ao longo da vida e que adota a mentalidade focada nas tecnologias digitais. Então, a digitalização, a automação e a produtividade são os novos horizontes para os advogados do futuro. Nessa seara entra também a inteligência artificial. Mas como que ela é utilizada na advocacia? Bom, antes de entrar no tema mesmo, vamos abrir um parênteses aqui para entender o que é inteligência artificial. Uma definição simplista de inteligência artificial pode ser enunciada como máquinas e dispositivos que são alimentados com dados e desenvolvem a capacidade de aprender. Eles conseguem decidir logicamente para resolver problemas que até então só poderiam ser solucionados por humanos. Dessa forma, a inteligência artificial nada mais é do que um conjunto complexo de algoritmos, sequência de comandos, que lê e interpreta uma série de dados, uma série de informações. Mas o que ela faz com isso? Aqui entra o conceito de aprendizado de máquina, o machine learning, que é o processo pelo qual os computadores se tornam capazes de aprender. Na tecnologia, o que ocorre eu vou ser bem simplificado aqui também. O que ocorre é um processamento lógico dos dados e a identificação de padrões que geram essa inteligência artificial, tá? Então ela fica buscando informações e cruzando padrões para gerar essa inteligência. Para ela conseguir fazer isso com mais assertividade, obviamente ela precisa de um grande volume de dados e informações, e aí que entra o Big Data, que é o grande volume de dados e informações que existe na internet. Um outro pilar tecnológico que entra nesse processo também é o processamento de linguagem natural, porque ele é o responsável pela lapidação dos resultados que vão ser entregues pro entendimento humano. Então é com base nesse recurso que a gente está conseguindo conversar com as inteligências artificiais. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre as LLMs, que é a linguagem do ChatGPT e o processamento de linguagem natural. Então você pode consultar lá para entender um pouco melhor. Nesse contexto todo que eu estou falando é que surgiu a inteligência artificial generativa, que é uma categoria específica da IA. Ela também aprende a partir dos conteúdos existentes, da criação de padrões, só que ela tem uma capacidade diferente, que é gerar novas peças realistas que refletem as características daqueles dados, daquelas informações que ela foi treinada. Então, aí sim, a aplicação da inteligência artificial generativa mais conhecida atualmente é o ChatGPT, que está ocupando boa parte dos noticiários, porque ele realmente vem causando uma grande revolução.
Esse robô, o ChatGPT, ele é especialista em lidar com textos, então ele utiliza o processamento de linguagem natural para oferecer respostas mais compreensíveis e com um repertório mais amplo. Então, ele consegue responder uma série de questões que a gente coloca para ele, mas o que eu sempre digo é que ele é muito mais sobre perguntas do que sobre respostas. Ou seja, ele vai oferecer boas respostas se você souber fazer boas perguntas. Mas vamos seguir em frente aqui. Para o âmbito jurídico, o que importa é, essas ferramentas também possuem a capacidade de redigir petições, redigir minutas de contratos e uma série de documentos legais com alto grau de acerto. Bom, aqui a coisa começa a complicar. Então, se esse vídeo está te interessando, aproveita e já deixa sua curtida e vamos seguir em frente. Vamos falar da inteligência artificial na advocacia. Essa aplicação está sendo ampliada agora semana a semana, né? Principalmente com o ChatGPT bombando aí e outras mais, né, seguindo o mesmo caminho. Então, pegando lá a questão de automação, que eu disse que o professor Susskind tinha, né, já pronunciado isso, eu vou citar aqui algumas atividades que já são, né, muito factíveis de usar com inteligência artificial. Primeira delas é a automação de tarefas operacionais, e, né, aquelas tarefas repetitivas, e automatizar documentos jurídicos. Também a revisão e análise de contratos usando a inteligência artificial, isso já está sendo muito utilizado. A criação de modelos de contratos e petições iniciais, né, para automatizar o preenchimento disso, não ter mais que ficar preenchendo petições iniciais iguaizinhas umas às outras. Outra aplicação é o acompanhamento de processos e prazos, bota o robô lá para ficar acompanhando o prazo, em vez de botar, né, ficar botando estagiário e ocupando o tempo de algum colaborador. Outra aplicação é a análise de grandes volumes de documentos legais e de decisões judiciais. Isso acompanha aí a pesquisa jurídica, que também é uma aplicação, né, fazer a pesquisa nos diversos tribunais e nas diversas doutrinas, e procurar, né, situações específicas dentro de toda essa matéria que for, né, que estiver sendo vasculhada. E mais uma previsão que eu vou deixar aqui é a de resultado, né, procurar previsão de resultados de casos utilizando a jurimetria. Não vou entrar em detalhe mais aqui, porque também tem um outro vídeo aqui no canal sobre jurimetria. Essas 6 aplicações que eu citei aqui são as mais iminentes, as que já estão sendo bastante utilizadas, tá? Mas existem uma série de outras que também usam inteligência artificial. Mas vamos lá. A questão desse vídeo era o seguinte: advogado 4.0 versus inteligência artificial. Será que existe mesmo esse dilema? Será que existe essa rixa? Olha, se o advogado 4.0 é aquele profissional que se vale da mentalidade digital e utiliza a tecnologia para melhorar a produtividade, obviamente que esse advogado vai saber aplicar a inteligência artificial como aliada na realização de tarefas operacionais repetitivas, enquanto esse advogado vai se dedicar ao quê? Atividades de cunho estratégico, atividades de cunho criativo, né? Então, os advogados que eventualmente correm riscos de serem substituídos por robôs, né? Essa é a grande questão que circula aí no mercado. Qual advogado que corre risco de ser substituído por um robô? É aquele advogado que estagnou na atuação, aquele advogado que fica unicamente fazendo tarefas operacionais repetitivas. Então, toda a movimentação que vem ocorrendo no mercado jurídico, você pode ver que corrobora aquelas previsões do professor Susskind. O tema, ele é muito vasto e ele vem se desenrolando numa velocidade altíssima. No entanto, essa velocidade ela não é tão acelerada como alguns veículos, algumas pessoas fazem parecer, tá? O que eu quero deixar claro e o que eu quero te tranquilizar aqui é: ainda dá tempo de você se lançar nessa jornada de digitalização de escritório de advocacia, digitalização inclusive da sua pessoa, da sua mentalidade. Também quero te dizer que ainda tem espaço para todos os advogados que estão se dispondo a desbravar esse caminho das novas tecnologias, do direito 4.0. Por mais que as coisas andem muito aceleradas, por mais que já tenham muitos advogados, escritórios trilhando esse caminho, ainda tem espaço, ainda, né,
dá para entrar para todo mundo que tiver essa boa vontade, essa determinação. Agora, tem gente que já está lidando com isso, né? E você, no seu escritório, você já teve alguma demanda? Você já está usando alguma ferramenta de inteligência artificial? Se você já está, coloca aqui no comentário para a gente entender, né? Até conseguir mapear e, se for o caso, até abrir algumas discussões interessantes. E aproveita também, já se inscreve no canal para você ficar por dentro de outras novidades sobre Direito 4.0, que eu publico, né, majoritariamente vídeos sobre isso. Então, muito obrigado pela sua audiência e sucesso na sua jornada de digitalização.